Minha gente, com as temperaturas elevadíssimas, as férias de final de ano e os passeios em família, o verão pode trazer alguns problemas de saúde bem comuns, como desidratação, hipertermia e queimaduras. Com os idosos, esses cuidados devem ser redobrados. Isso porque a combinação do processo de envelhecimento com o aumento constante das temperaturas nos últimos anos coloca a terceira idade em alerta para o possível desenvolvimento e piora de problemas de pressão, quedas e traumas repentinos. Mas fique tranquilo, para falar mais sobre esse assunto, eu e você, vamos convidar para entrar na salinha não, Frei, é o nosso cenário de verão, a doutora Patrícia Benício Laira, que é a nossa médica geriatra. Doutora, entra aqui, doutora, né? Boa noite, bem-vinda. Muito obrigada. Tudo bem, doutora? Tudo bem. E eu lembro que a doutora, a última vez que esteve aqui, também falou sobre... Saúde dos idosos. Saúde dos idosos, Isso. Mas assim no inverno, né? Isso. Como é que tá o seu Alex e a doutora e a dona Rita? Eles estão bem, Tão bem, graças né? a Deus. Um beijo para eles, que Deus abençoe, viu? Obrigada. Vamos conversar então, doutora? Vamos favor, sim. sente-se. Obrigada. Gente querida, a doutora Patrícia já está aqui e o tema de hoje é justamente saúde dos idosos nesta época do ano, neste tempo de verão. Doutora, né, a gente sabe que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta sempre com cuidado, porque ainda estamos em tempos de pandemia, mas o pessoal gosta, as pessoas gostam de estar mais à vontade numa piscina, numa praia, num camping, né? Isso não é só para os mais novos, é para todo mundo tem esse direito, né? Com certeza. Os idosos também, doutora? Com certeza. Todos têm direito de se divertir, de passar as férias em um lugar diferente, com a família, né? E por que não os idosos? Porque eles são diferentes, né? Exatamente. Então nós queremos que você, da terceira idade, da melhor idade ou da juventude acumulado, também se divirta e possa aproveitar aí as suas férias, principalmente com a sua família, né? Para curtir bastante esse momento tão especial. Mas férias, doutora, também a gente vai lembrar altas temperaturas, sol, o mesmo cuidado que a gente fala para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, enfim, para os adultos, é o mesmo cuidado para os idosos em relação ao sol ou para os idosos um quezinho a mais? Um quezinho a mais. Em relação ao protetor solar, né? Os idosos têm sempre que estar atentos em relação a isso, passar certinho, se for para a praia de meia em meia hora ou para a piscina também, né? Para poder proteger a pele, que a pele do idoso é um pouco mais fraca, né? E ela pode ser mais agredida pelo sol do que a pele de uma pessoa que não é idosa. O tempo de exposição ao sol também. Então, o ideal é que o idoso, além de passar o protetor, use um chapéuzinho ou uma sombrinha para se proteger do sol, né? Roupas mais leves também. Os horários, doutora, assim, o horário também é aquele, porque a gente sabe que vocês vão dizer assim, cuidado das 10 às 4, é um sol muito forte, então evita esse período, etc. Para o idoso também é igual? Sim, para o idoso é igual, mesmo horário. Antes das 10 e após as 16 é o melhor horário para pegar sol, né? Principalmente para os idosos que são mais branquinhos, mais clarinhos, eles têm risco de ter maior chance de câncer de pele também, né? Okay. Então tem que ter mais cuidado. A gente sabe que nessa idade, na melhor idade, na terceira idade, a gente sabe assim que o organismo já começa a dar sinais, enfim, de fragilidade, né? De fragilidade, não de desânimo, mas de fragilidade. E a gente sabe que os ossos, eles ficam muito mais vulneráveis, muito mais suscetíveis de fraturas, etc. E a gente sabe que do protagonismo do que é uma vitamina D, né? E a gente sabe que a vitamina D, ela é despertada com o sol, né? Então, para o idoso que precisa fortalecer os ossos, como é que é o cuidado em relação à absorção da vitamina D, doutora? Ele tem que tomar o sol nesse horário, né? Antes das 10 ou depois das 16. Mais ou menos 40 minutos por dia, mas se for uma pele muito sensível, talvez ele não vai conseguir ficar o tempo todo, né? Entendi. Mas tem muitos idosos que mesmo tomando sol, eles ainda não conseguem absorver a quantidade necessária de vitamina D que o corpo precisa. Então tem que ser suplementado. Claro, certamente tem os medicamentos, os remédios, Sim. enfim, que não pode descuidar, né, doutora? Não pode descuidar. Tem que observar, mesmo estando em um ambiente fora do normal, né, fora da rotina do dia a dia, seja na piscina, na praia ou no camping com a família, tem que ter o cuidado também com a manutenção dos medicamentos, né, doutora? Sim, com certeza. A rotina para o idoso ela é muito importante, quer seja dentro de casa ou fora dela, né?
Então, se ele vai passar férias em outro lugar com a família, é muito importante levar o remédio na bolsinha, todos os remédios para o tempo necessário. E em alguns casos levar receita também, né? Porque às vezes ele esquece ou acaba o remédio, ele tem como comprar em outra cidade, né? Porque muitos medicamentos são controlados também, né? Ô, doutora Patrícia, em relação aos medicamentos, ou seja, em casa, a gente sabe lá, porque todo medicamento diz assim, ó, mantenha-se em lugar, né, adequado, temperatura adequada, tem essa indicação. Quando ele vai lá para a piscina, quando ele vai lá para a casa da praia, enfim, né? Ou seja, o calor é excessivo, como é que ele tem que armazenar, guardar o medicamento? Na geladeira mesmo. Geladeira? Né? É, na geladeira. E aí, se for sair, precisar levar a medicação, eu acho que um cooler, né, com um gelinho, acho que vai manter bem, mas depende do tempo que ele for ficar fora, né? Em alguns casos é melhor deixar armazenado só na geladeira mesmo. A senhora falou do isoporzinho, do colorzinho, enfim, então significa que ele não pode descuidar a hidratação, doutora? Não, hidratação jamais. O idoso não pode descuidar, porque se ele não hidrata direito, às vezes a pressão pode cair, né? E quando a pressão fica mais baixinha, ele tem maior chance de cair também, né? Entendi. E aí as quedas são muito perigosas para idosos, né? Então ele tem que hidratar bem. Hidratar, tomar bastante água, ele vai sair, seja em casa, tem que hidratar bastante, tem que tomar bastante água. Sim, tem alguns idosos que têm restrição de água, né? Que são os idosos... O que faz nesse caso? Aí ele tem que tomar só o que está estabelecido pelo médico. Esses idosos têm o coração maior, mais inchado, e aí eles não podem tomar muito líquido. Então, em alguns casos é 1 litro e 200 no máximo, e aí eles têm que se atentar para poder beber essa quantidade de líquido e não se desidratar também. Né? Ok. E o tipo de alimentação, doutora, assim como, porque às vezes você está num ambiente diferente da tua casa, são horários diferentes, enfim, e aí o idoso em casa, né, ele está acostumado, ele está habituado a almoçar, tomar o café naquele horário, o almoço naquele horário, o jantar naquele horário. Como é que fica esta nova rotina dele? É importante sempre a família preservar essa rotina do idoso, né? Porque a gente consegue ficar muito tempo sem comer, mas o idoso, por exemplo, se tiver um diabetes, ficar muito tempo sem comer, ele vai ter hipoglicemia, né? Então é importante os familiares que vão levar um idoso para as férias terem esse horário. O hábito do idoso tem que ser preservado naquele momento, né? A rotina do café, do jantar, do descanso também. E o tipo de alimento, doutora? Assim, o mesmo da casa, do apartamento lá ou não? São alimentos mais leves, né? E até mesmo muita gordura também não vai ser bom nesse momento. Tirar a fritura da praia. Com certeza. Churrasco, né? Para o idoso às vezes não é muito interessante, pode dar diarreia, né? Então não é muito bom para ele não. Alimentos mais leves, vegetais, verduras, legumes, frutas, batidas de frutas. Isso que eu ia perguntar, fruta é importante porque verão é fruta, é melão, é melancia, as frutas da estação também, importante. Muito importante. Aí fica uma restrição para os idosos que são diabéticos, né? Laranja é uma fruta que tem muito açúcar, então não é bom ele chupar muita laranja, né? Então é muito com parcimônia mesmo. Então tem que desfrutar do tempo, do calor que oferece, das frutas, assim. Mas se a pessoa tem um tratamento de diabetes, não esquecer primeiro o medicamento, que é importante isso, e ter um controle também, aquele mesmo controle, aquela restrição, enfim. Mas de repente, doutora, lá no apartamento, na casa, né, estava lá o casalzinho de idoso, estava morando juntos, etc. Ou de repente é só um, né? Agora está lá junto com a família, né? E a praia, a piscina, o campo, o camping, né, doutora? A fazenda, enfim, é muito mais livre, um horário mais livre, né? Ou seja, as pessoas não têm hora, né, para dormir, enfim, risada para lá e para cá. E o idoso a gente sabe que tem esse hábito, né, salutar, né, de dormir cedo para acordar muito cedo. Mas está lá, agora tem aquele neto que está lá, tem um vizinho que está tocando violão, está isso, aquilo, gritando, aquele sonzeira, aquele carro aberto, aquele som extravagante. E daí, né? O que fazer? O ideal seria, ainda mais se for um idosinho mais frágil, que já tem mais comorbidades, né? Preparar um ambiente para ele dormir no horário que ele está acostumado, porque isso pode piorar a situação, piorar as doenças que ele já tem, ou até mesmo causar um delírio, né? Mas se é um idoso ainda robusto, que consegue ficar ali no meio da bagunça, tudo bem. Acho né? que a questão assim, de conversar, né, doutora? De conversar. Dialogar, enfim, né? Sim. Estabelecer para que todo mundo se divirta, né? Para que não seja um clima pesado,
para que aquela pessoa que foi lá com tanto entusiasmo, você conseguiu tirar o seu avô, né, o seu pai, sua mãe da casa e estão lá junto com você, para que não seja um ambiente pesado, seja, eu vou voltar para casa porque aqui eu não consigo dormir, está um clima pesado. Acho que não pode acontecer isso, né, doutora? Não, tem que ser bom para todo mundo, né? Inclusive para eles. Para eles, né? Então, gente, hoje estamos falando sobre cuidados com os idosos, principalmente nesse tempo de verão tão bonito, uma estação tão propícia aí para a família se juntar, para desfrutar, ou seja, em ambientes como esse que nós temos aqui. Aqui atrás, você está vendo o barulhinho? É a piscina, gente, assim, justamente porque é o nosso cenário de verão. E a gente quer oferecer o máximo de informações para que você, assistindo ao nosso Saúde e Fé, tem essas condições, né, de aproveitar esse tempo, passando bem, acima de tudo, junto com a sua família. Mas você sabe, tem criança pequena que vai para a praia, tem que ir, e tem o idoso também. Então, são gerações e gerações. E tudo isso precisa ser respeitado, acima de tudo. E, de repente, se o idoso passa mal, comeu alguma coisa lá, doutora, assim, que de repente não estava habituado a comer em casa, comeu lá, ou mesmo que estava habituado a comer em casa, comeu lá e passou mal pelo clima, pela circunstância, o que fazer? Depende muito, né? Mas eu acho que o ideal seria levar num pronto atendimento, né? Porque às vezes ele desidratou e vai precisar de uma reposição de hidratação, e vai ter que ser venoso, né? E às vezes uma avaliação médica nesse quadro para ver se ele não está com infecção e por isso fez uma diarreia, enfim, uma hipotensão mesmo, uma pressão baixa, né? Então acho que o ideal seria levar no pronto atendimento mesmo. Mas, doutora, de repente aquela pessoa está lá em casa, está lá passeando, desfrutando e vai entrar na piscina, vai entrar no mar, enfim. É importante também ali se proteger e nunca ir sozinho, né, doutora? Não, nunca ir sozinho, né? Isso tanto para a criança quanto para o idoso, né? Não dá, porque às vezes, como muitos não têm uma força bem estabelecida, né? É perigoso no mar vir uma onda, ainda derruba, afoga o idoso, é aquela tragédia. Então é melhor ir acompanhado de alguém. Se tiver medo, vai com a mão dada, com o filho, com o neto, para poder aproveitar melhor o banho de mar, né? Agora, se acontece qualquer coisa, assim, tem que sempre pedir ajuda, né, doutora? Não pode, assim, qualquer sintoma diferente, tem que avisar, comunicar. Não pode, assim, dizer, estou bem, etc., caiu lá, se machucou. Tem que verificar o que foi, né, doutora? Com certeza. E o idoso também, ele é muito do não querer atrapalhar a família, né? Nesse momento, ele tem que avisar mesmo, tem que comunicar a família, se for o caso, ir mesmo para um pronto-socorro, porque senão pode piorar a situação e levar a um quadro que antes era só para ser uma avaliação no pronto atendimento, vira uma internação, né? Então, quanto antes falar, melhor. Doutora, vamos lá, voltar. Tem vários temas que surgiu aqui durante o nosso intervalo, enfim. A gente sabe da importância de sair, refrescar a mente, tomar novos ares, enfim. Mas tem aquele idoso que não quer sair de casa, que fica lá, passa verão, vem inverno, passa inverno, enfim. Não quer sair de casa, não quer viajar. Aí dá o argumento assim, eu não quero atrapalhar. O que fazer, doutora? Bom, a gente tem várias opções, né? Nesse caso, se o idoso é um idoso que consegue ficar sozinho, é um idoso dependente, já mora sozinho, já fica sozinho, mais uma vez, a gente bate na mesma tecla, né? Tem que respeitar a vontade dele, né? É claro que é ideal conversar com o idoso, falar que ele não vai atrapalhar, que a família quer ele por perto, né? Mas se mesmo assim não der certo, acho que o ideal é que ele fique mesmo em casa. Em casa. Mas se for um idoso que não quer ir e não tem condição de ficar sozinho, aí vale a família pensar direitinho, né? Se a família vai mesmo levar ele, e se não for, um cuidador seria o ideal para ficar com ele em casa nesse período de férias, né? Nós estamos aqui, doutora, né? Esse clima agradável, né? Tem gente tomando banho na piscina, afinal de contas é o clima de verão, né? Agora, de repente muitas pessoas preferem o campo, né? A floresta, o camping, né? E a gente sabe que o camping lá, todo mundo é bem recebido, principalmente pelos famosos mosquitinhos aí. E aí, doutora, se eu não vou no camping porque tem mosquito demais, o que fazer? Como assim aproveitar a floresta, o camping, mais longe dos mosquitos, pernilongos aí, doutora? Repelente, né? O ideal, mosquiteiros, né? Inseticidas, né? Seria o ideal, porque eles também vão evitar a propagação de doenças, né? Como a dengue, que é uma doença agora dessa época, né? De chikungunya, zika, enfim.
Então, o ideal seria usar repelente mesmo, nos horários certinhos, inseticida e um mosquiteiro. Geralmente, doutora, né? Geralmente quando se está na piscina, na praia, né? Ou seja, a pessoa quer lá relaxar, quer descansar, quer dormir, quer assistir televisão, quer conversar, brincadeiras, enfim. Então se come muito, né? Se come muito e a tendência é ganhar algumas gramas, por que não dizer alguns quilinhos. É importante também fazer alguma atividade física? É muito importante e não deixar de parar com a rotina que já tem. Eu costumo falar para os meus pacientes que o idoso, o corpo parado enferruja, né? Então tem que fazer o exercício ainda que no período de férias, né? Mas aí tem que saber o horário também. Se for fazer exercício ao ar livre, né? Respeitar o horário, igual a gente falou, antes das 10 por conta do sol ou agora por conta do calor, mais de manhãzinha mesmo ou no finalzinho da tarde. É importante também respeitar e saber conhecer o território onde está fazendo a caminhada, né, doutor? O exercício. Porque uma coisa é você fazer o exercício naquela academia de costume, naquela pista que você estava acostumado, toda regularzinha. Você vai caminhar na praia, tem aquele buraquinho, tem isso e aquilo, então tem que ter muito cuidado, porque um passo em falso pode cair, pode fraturar e aí as consequências vêm junto, né, doutora? Tem que prestar muita atenção, porque como eu disse anteriormente, né, queda é muito perigoso para o idoso, né? E as consequências que ela pode causar podem ser até mesmo limitantes para ele, limitar a qualidade de vida, a movimentação, né? Então tem que prestar muita atenção mesmo. Agora, muita gente, doutora, assim, no verão, né, muitos idosos no verão, assim, a gente sabe da necessidade da hidratação. A doutora já deu uma aula sobre isso, hidratação. Mas muita gente assim, eu não vou tomar água, porque tomar água eu tenho que ir de mais vezes no banheiro. Então, assim, tem muito idoso que não toma água tão fundamental, tão necessária, para não correr o risco de ir no banheiro, doutora. Isso é muito comum, até mesmo no dia a dia. Eles não gostam de tomar água quando vão sair, e principalmente para aqueles que tomam remédios que são diuréticos, né? Porque aí vão fazer xixi e isso vai atrapalhar. Enfim, mas é muito importante o idoso saber que a água é como se fosse um remédio, né? Vai hidratar, vai manter a pressão boa, os órgãos funcionando normalmente, né? Então é muito importante beber a água, mesmo que vai ter que ir no banheiro depois, né? Aí é só uma questão de conciliar o lugar que ele tá, com um banheirinho perto, para ele não ficar muito incomodado, não ficar tímido, né? E não deixar de tomar água. Agora, muita gente, doutora, assim, toma banho, vai na piscina, vai na praia, enfim, e aí vai lá com sua bermuda, seu calção, seu maiô, etc., e volta molhadinho, ou seja, depois tem a hora do almoço, da janta, ou seja, e vai tirar aquela sonequinha depois do almoço, etc., que tão fundamental, tão importante, tão gostosa, enfim. Mas, assim, o que não pode é dormir com roupa molhada, né? Por quê? É perigoso resfriar, né? E o pessoal fala. Resfriados e que mais? Sim. Não é bom, porque também pode causar lesão de pele, né? Os fungos podem aparecer, as coceirinhas, as micoses, né? Pele de idoso é muito frágil, né? Como eu já disse. Então é muito mais propícia a ter infecções de pele. Tanto micose, que é muito comum no verão, né? Quanto uma bactériazinha mesmo. Então é importante tirar a roupa, tomar um banhinho, depois ir dormir. Exato, né? Uma roupa leve. E acima de tudo, tem muita gente que gosta mesmo, assim, a gente sabe de, os meus pés são frios, então eu não consigo dormir se não colocar uma meiazinha, né, doutora? Mesmo na praia, etc, né? Então, se coloca meia, tem que ter os cuidados necessários, porque a pessoa de repente está lá de madrugada, vai no banheiro, de meia, pode cair, evitar os tapetinhos também, né? Os tapetes, assim, a pessoa quer enfeitar a casa da praia, enfim, coloca tapetes, então evitar, porque onde tem idoso e criança, tapete não combina, doutora. Não. Aliás, com ninguém, né, doutora? Não combina. E para esses idosos que gostam de meia, o ideal é sempre secar entre os dedos para não dar micose, né? Porque tem micose que piora muito nessa época, né? E também, principalmente se ele for diabético, tem que ter muito cuidado com o pé, né? Ok. Voltando ao tema da alimentação, ou seja, reforçar o café da manhã, que é a base de tudo, um almoço, mas a janta, né, de repente assim, a pessoa está lá mais à vontade em casa, a família, os filhos, enfim, os netos, e vão fazer à tarde da noite aquele famoso churrasco, enfim, aquele, né, o joga fora, enfim. Então o idoso tem que ter cuidado com, né, a quantidade e a qualidade de comida, né, doutora? Sim, não dá para comer muito nessa época do ano, né? Tem um ou outro que gosta de comer mais, né? Quem não gosta, né?
mas não dá para comer muito, é perigoso comer e dormir. Para quem tem refluxo é muito pior também. Então o ideal é comer de maneira comedida. Nós estamos ainda nesse clima, doutora, assim, a gente reza, a gente intercede, pede a Nossa Senhora Aparecida o fim dessa pandemia, enfim. Aí eu vou caminhar, eu vou na praia, se eu estou na praia, se eu estou na piscina, eu nunca estou sozinho. Se eu estou na piscina da minha casa, etc., é uma coisa, se é meu, etc. Mas geralmente são ambientes coletivos, públicos. Eu vou para a praia, eu vou para a piscina de máscara ou não? Dentro da água não vai dar mesmo, né? Mas em torno da praia, em torno da piscina, o ideal é que esteja de máscara, né? O bom senso, né, doutora? Bom senso sempre prevalece, a gente ainda não está livre disso tudo, então ainda prevenir é o melhor remédio, né? E aqui está o alerta, né, gente? Assim, não descuide o calendário de vacinação. Você sabe aí que já estamos na terceira dose de reforço, então aí vá se divertir, claro que sim. Mas vai vacinado as vacinas aí do Covid-19, mas também a vacina da gripe. É importante, ou seja, estar em dia com o calendário vacinal, doutora. Sim, agora está vindo uma onda de influenza, né? Que tá muita gente confundindo com Covid, mas como se previne é do mesmo jeito, né? E a influenza ela está junto na vacina da gripe, né? Então não dá para deixar de tomar. Muitos idosos não gostam de tomar essa vacina, mas ela é muito importante. Ela é importante, gente, porque previne, né? Ou seja, a gente tem que ter essa noção de que as vacinas, e o Brasil sempre deu bons exemplos, minha gente, sempre deu bons exemplos, assim, de erradicar doenças que já foram embora, né? Por quê? Pela excelência de todo o seu calendário de vacinação. Então não descuide, tome aquela vacina, você vai se proteger mais, vai proteger o seu companheiro, a sua companheira, a sua família e vai poder se divertir aí, como disse a doutora, está tendo esse ciclo, né, essa quantidade enorme de gripes, né, por causa da influenza, enfim, é próprio dessa estação, as pessoas já estão começando a interagir mais, enfim, então, ou seja, não se alarmar, mas não descuidar. Tome as vacinas do coronavírus e tome também a vacina da gripe, porque é uma maneira que você tem de proteger aí a sua casa e a sua família. Doutora, muita gente em períodos de férias também abusa um pouquinho do álcool, doutora. Sim, tem idoso que gosta, né? Entra na onda, etc. Como é que fica assim, verão e álcool juntos, doutora? Tudo tem limite, né? Nessa vida tudo tem limite. Então eu acho que o idoso que ele tem condição, né, de beber um pouquinho, né? Por que não? Né? Tem idoso que fala para mim que se eu falar que ele tem que parar de beber, ele não volta mais. Mas é tudo com limite, é tudo com parcimônia, porque se ele beber muito, ele cai, ele não é mais um jovem, né? Ele pode ter danos sérios com isso, né? Acabar com a festa da família, então é importante ter parcimônia. Exato, né? E os períodos de descanso, doutora? Assim, ele tinha um horário em casa, né, no ambiente rotineiro, agora é um outro ambiente. Como é que é o período, quanto tempo de descanso, por exemplo, assim, que é necessário para ele manter o mesmo horário, manter o mesmo ritmo que ele tinha, como é que é? Às vezes ele vai conseguir manter o mesmo horário, né, se a família estiver engajada ali no cuidado com ele, então ele volta mais cedo, descansa, assiste o programa dele lá, que eles gostam de assistir, né? Mas precisa tá engajado com isso, né? Da família querer que ele descanse no horário. Mas se ele aguentar, tudo bem. Às vezes ele vai ficar até melhor, assim, né? Ô, doutora, eu vou entrar num tema aqui que também faz parte da dinâmica da vida. De repente, assim, doutora, né, o companheiro dele já não está mais, né? Ou o companheiro dela já não está mais, enfim, né? Ou seja, e aí os filhos percebem que ele até vai, que ela até vai, mas fica lá no cantinho, né? Amuado, como se diz, né? Ou seja, fica lá triste, porque são lembranças e lembranças, enfim. Como a família pode ajudar aquela pessoa que está vivendo, talvez, o seu luto, né? Está vivendo esse momento aí de lembranças, né? da pessoa que já não está mais presente. Como é que a família pode ajudar? Uma dica muito importante é não querer que o idoso que perdeu o seu cônjuge tem o mesmo período de luto que a gente tem porque perdeu, no caso, o pai, a mãe, enfim. Cada um tem um tempo de luto, né? E tem que respeitar esse tempo. Tem que respeitar, Eu acho que o que a gente pode fazer é perceber que ele está mais triste, mais na dele, chama junto para fazer alguma atividade. Se ele quiser conversar, se ele der abertura,
tudo bem conversar sobre o assunto, mas nunca ficar sempre ali, você tem que melhorar, você tem que ficar para cima, e isso atrapalha, acaba que a pessoa pode até se sentir incapaz ou pior, porque não está conseguindo sair daquele luto. Então tem que respeitar, tem que conversar, respeitar o luto. Cada um vive de um jeito, né, doutora? Sim. Então, de repente você pressiona, essa ideia, essa vida continua, etc, né? Tudo bem, pode até fazer isso, mas de um jeito que respeite o tempo daquela pessoa, né? Se a pessoa já saiu de casa justamente para respirar um novo ar, mas vem essas lembranças da pessoa que já não está mais ali, que todos os anos saíam juntos, enfim. Então respeite acima de tudo para que essa pessoa, ela possa estar junto com você, com a sua família, mas também vivendo essa realidade. Tem que se respeitar e bastante, né, doutora? Tem que se respeitar muito. E a gente tem, entre homens e mulheres, a vivência do luto ela é diferente, né? A mulher gosta mais de falar, de vivenciar o luto, né? As memórias daquela pessoa que já se foi. E o homem geralmente não, ele gosta de ficar mais recuado mesmo. Mais comedido, né? Exato, Então, cada um é de um jeito, aí cabe à família perceber e entender qual que é o jeito daquele viúvo ou viúva, né? E se adequando para que ele possa sair, né? Para que eles possam ajudar esse idoso também. Nesse caso, assim, a atividade para desaparecer, isso é fundamental. Sair, né? Caminhar junto com a família, jogar uma bocha, né? É tão comum nesse tempo. Bingo, entrar na piscina, se molhar um pouquinho. Tudo isso ajuda também nesse... Não ajuda a esquecer, mas ajuda também a não fazer desse momento um momento de maior tristeza ainda, né, doutora? Sim, ajuda a suportar, né? Ele fica com o melhor suporte da família, percebe como ele é querido e como as coisas... E começa a ressignificar as coisas também. Ele precisa desse tempo, né? Como a gente falou, cada um tem o seu tempo de luto, mas é muito importante a família estar bem ali unida com ele para ele poder superar, né? Esquecer ele não vai, mas pelo menos superar esse período. Exato, olha que maravilha, gente. Estamos aí falando sobre cuidados com os idosos nessa estação do ano, calor, né? Então, a doutora falou assim que é importante, vai sair durante o dia, um chapéuzinho, um bonezinho, não esquecer de se hidratar, levar sua garrafinha d'água, vai passear, leva sua garrafinha d'água, passe um protetor, né? Isso é importante, assim. Óculos também é fundamental, doutora? Sim, né? Óculos fundamental. Para também se proteger, né? Se proteger. Vai com seu chapéuzinho, vai todo estiloso, toda estilosa assim, né? Para ganhar o seu terreno e passar esses momentos tão agradáveis, gente. Doutora, a pessoa foi lá, ela de repente saiu de casa, na praia, na piscina, ela até colocou um protetor solar, só que ele não renovou, né? Renovou, parece-me que é de 2 em 2 horas, enfim, e ficou mais tempinho lá e aquele idoso voltou para casa como um mini pimentãozinho, doutor. O que fazer quando de repente está tudo vermelho, a pele que já é fina ficou avermelhada, enfim, o que fazer nessa hora, doutora? Tem que hidratar bastante a pele e beber muita água nesse momento mesmo. Mas aí a gente tem que observar, se tiver lesão na boca, bolinhas, bolha na pele, aí tem que ir no médico. Tem que ir no médico, não pode... Porque tem insolação, porque é insolação e pode ter quadros de febre também, doutora. Sim, pode ter febre, o idoso pode ficar prostrado, né? Então é importante não esquecer mesmo o protetor para isso não acontecer. Tá sempre com uma sombrinha, com guarda-sol, né? Mas se acontecer, tem que ficar esperto com esses sintomas. Exatamente, porque é pele, a gente queima e a gente sabe também que o sol, ele é fantástico, é dom de Deus, ele ilumina, ele ativa a vitamina D, mas você sabe que o excesso pode também trazer consequências, queimaduras, né? E acima de tudo, o famoso câncer de pele, que é muito sutil, que não é de uma hora para outra não, ele vai aparecendo, vai queimando aos poucos, né, doutora? É isso mesmo, principalmente no caso dos idosos, né? Os idosos que já trabalharam muito tempo no sol, na agricultura, né? Em construção, eles têm muito mais chance de ter câncer de pele do que os outros que não trabalharam nesses lugares, né? Ok. Agora, doutora, perguntas estão chegando aqui, doutora. É a Rosalina Domingues, ela de Sorocaba. Obrigado, Rosalina, pela participação hoje aqui no programa de verão. A pergunta dela, doutora, é assim, doutora, boa noite. Me chamo Rosalina e minha mãe tem 85 anos e eu gostaria de saber o que é primordial para ela levar quando for sair de casa. Chapéu, sombrinha e o que mais? Pergunta a nossa queridíssima Rosalina Domingues, doutora. Se for por um passeio, né, eu acho que só o chapéu, a sombrinha, o óculos e o protetor solar.
Agora, para viagem, não pode esquecer de deixar o remedinho na bolsa ali também, junto com todos esses outros itens. Tem que levar o remedinho também, não esquecer, né, doutora? Aqui mais uma pergunta chegando, o Lúcio de Freitas, de Ouro Preto, Minas Gerais. Obrigado, Lúcio, pela participação, meu querido. Doutora, muito boa noite. Frei, sua bênção, Deus abençoe. Eu quero saber se atividade física, é uma forma de recapitular aqui, viu, gente? É recomendada para os idosos no calor? Pergunta o nosso amigo Lúcio, doutora. Lúcio, vai ter que ser nos horários que a gente conversou mesmo antes, né? Bem no comecinho da manhã ou no finalzinho da tarde, mas sempre, né, acompanhado de alguém também, né? E com uma roupa bem confortável. Agora, doutora, assim, a pessoa vai na praia, vai na piscina e só tem aquele dia, a família só tem aquele dia, de repente priorizou um domingo, um sábado, enfim, só tem aquele dia. Então eles querem aproveitar ao máximo, né, aquilo que a natureza vai oferecer, enfim. E aí, só tendo aquele dia, eu posso ficar o tempo todo no sol? Não, não pode. Porque daí vai cair naquilo que a gente conversou, né? Pode dar insolação, queimaduras mesmo, dependendo da pele, né? Então, pode ficar o dia inteiro, mas fica abrigado do sol. Né? A gente sabe que o idoso, doutor, assim, ele é econômico, por natureza, né? Por natureza. Então, ele economiza mesmo, ele sabe do preço da vida, né? Acima de tudo. Então, por que eu estou dizendo isso? De repente, sobrou protetor do ano passado, né? Sobrou meio, né, frasco do ano passado, assim. Então, olha, né? Não precisa comprar protetor que eu tenho do ano passado. Eu posso usar do ano passado, enfim, ou já acabou o prazo de validade? Se tiver dentro da validade, pode usar, não tem problema. Agora, se tiver fora da validade, é melhor comprar outro. Comprar outro, né? O barato às vezes sai caro. E aí, a quantidade, doutora, como é que eu tenho que espalhar no corpo? Onde que eu tenho que priorizar no corpo? Em todas as áreas que vão expor ao sol, né? E o ideal é que seja como se fosse uma azeitona, né, para passar na região, no braço, por exemplo, uma quantidade semelhante a uma azeitona, semelhante a uma moedinha de 10 centavos. Colherinha de chá? Colherinha de chá, exato. Espalhar bem. Espalhar bem, não deixar nenhuma área descoberta. Se for, né, tomar banho de sol, aí é o corpo inteiro mesmo, não dá para economizar não. Aí eu passo o protetor e imediatamente já vou cair na piscina ou tem que esperar um pouquinho? Tem que esperar um pouquinho. Quanto tempo? Meia hora mais ou menos. Uma meia horinha? Para quê? Para o protetor, para o corpo absorver? Para o corpo absorver, isso mesmo. Cria película ali que vai proteger do sol, dos raios ultravioletas. São dicas para você, viu? Dicas para você. Deixa eu ver aqui, desapareceu aqui, opa, voltou. Boa noite, Frei, boa noite, doutora. Minha dúvida é a seguinte, a pessoa não disse o nome aqui, ó. Eu tenho piscina na minha casa, olha, maravilha, parabéns. E eu gosto sempre de ir após o almoço, lá pela 1h da tarde. Queria saber se faz algum mal eu ficar no sol todos os dias esse horário. Por que vocês recomendam que um horário logo após, depois de uma refeição, não é aconselhável, doutora? Esse momento não é muito aconselhável, né? Uma, porque a pessoa acabou de comer, então o corpo está preocupado em fazer a digestão daquele alimento, né? Então, ele vai gastar energia e não é bom, ele pode passar mal, pode vomitar, não é a melhor ideia. E também por conta do sol, né? É um momento que os índices de raios ultravioletas estão mais intensos, então não é um bom momento para pegar sol, não. Então, ou seja, e aquela questão, você fez a refeição, o teu estômago está cheio, todo o teu organismo está trabalhando na digestão, principalmente o sangue está concentrado no estômago, então, quando você faz uma atividade física e a água exige muito, a gente sabe que a água exige muito, não é um exercício de impacto, enfim, mas exige muito, porque você tem que forçar, quebrar a onda, quebrar a água da piscina, enfim. Então, claro, o sangue que está lá no estômago, concentradíssimo para a digestão, vai ter que se espalhar pelo corpo. E aí acontece muitas vezes a famosa má digestão. Estou errado, doutora? Tá, não. Eu aprendo aqui no Saúde e Fé. Tá certíssimo. Doutora, mais uma pergunta. Maria da Glória de São Paulo, capital. Obrigado, Ana Maria da Glória, pela participação aqui no Saúde e Fé. Olá, doutora, boa noite. Nesse calor, não sinto muito apetite. Tenho vontade de só beber suco e água. Quais os alimentos posso ingerir para me ajudar a não me sentir fraca? Pergunta a nossa amiga Maria da Glória, doutora. Só beber suco e água não é bom, porque ela não vai atingir a meta calórica, né? Então, o ideal seriam alimentos mais leves mesmo. Verduras, legumes, né? Frutas e se alimentar, ter o horário das alimentações fixos, regulares, para ela não emagrecer nesse período. O idoso emagrecer não é bom também, né?
Então tem que se alimentar sim. Não comer pouco, né? Mas também não exagerar, né? Não exagerar principalmente à noite, porque você vai descansar e dormir de estômago cheio é triste, né, doutora? Não é bom não, principalmente para quem tem refluxo. Exato, olha, tá, é outro tema, refluxo aí. Mais uma pergunta chegando a Georgia Machado, do Rio de Janeiro. Obrigado, Georgia, Deus te abençoe. Doutora, sinto muito calor à noite, mas sempre que eu ligo o ar-condicionado, acordo no outro dia com o nariz entupido. Isso é normal? É melhor dormir com o ventilador ligado? É um tema bom, doutora. Ar-condicionado, deixar a noite toda, ventilador, como é que é? Qual é o ideal, doutora? O ideal vai ser para cada um mesmo, né? Se você não fica bem com o ar-condicionado ligado, aí realmente talvez testar o ventilador seja melhor. Mas é normal ficar assim, principalmente para quem tem rinite, né? Isso pode acontecer. Talvez tenha que trocar o filtro do ar também para isso não acontecer. Mas se faz muito mal, aí tem que ligar o ventilador mesmo. E, doutora, a gente está no verão, e verão é calor, de repente onde você vai é calor, né? Você sente aquele mormaço todo, enfim, né? E tem pessoas que se sentem mal, doutora, pessoas se sentem mal, uma sensação assim de desmaio até, uma insolação, enfim. O que fazer nesse momento, doutora? Esse mal-estar, essa sensação de desmaio é pela pressão que geralmente cai, né? Então tem que manter a hidratação, beber bastante água para poder, quando os vasos dilatarem, a gente tá com a volemia, né? Com o tanto de líquido adequado no corpo para não ter essa sensação. Mas mesmo assim, muitos idosos têm, né? Então, se não sair em horários que o sol está mais forte, isso é muito importante. Colocar as pernas para cima, que facilita o retorno venoso, a melhora da pressão, isso pode acontecer também, para poder melhorar. Aí, de repente, você lá no quartinho, ar-condicionado, super legal, enfim, e sai dali, vai na rua, aquele mormaço todo, aquele choque térmico, isso pode trazer alguma consequência? Isso faz mal, né? Tanto em queda de pressão, quanto em aparecimento de gripe, isso faz mal sim. O ideal é adaptar, desliga, espera a temperatura melhorar e depois sai. Isso é legal, viu? São dicas para você, viu? Aqui o nosso amigo Juvenal Francisco de Porto Velho, lá em Rondônia, acompanhando conosco com muito carinho. Obrigado, seu Juvenal. Falei, boa noite, eu tenho 60 anos e no verão me sinto inchado. Isso é normal, os famosos edemas aí, doutora? O seu Juvenal. Seu Juvenal não é muito normal, né? Tem que ver o que ele toma de medicação, que às vezes pode dar inchaço, né? E às vezes falta aí uma caminhadinha para melhorar o retorno venoso, melhorar esse inchaço, né? Nos horários que pode fazer, né? Exato, no dia a dia, de repente, começa a surgir as famosas varizes, ou se destacar, enfim, a gota, né? Então a circulação, enfim, o pezinho ficar roxinho, mais inchado, enfim, o que fazer? Algum exercício ali em casa, procurar ajuda, o que fazer nesse momento? Para melhorar o retorno venoso, né, melhorar as varizes, o ideal seria fazer um exercício físico resistido, né? Aí quem pode ajudar é o educador físico, dependendo se o idoso for mais robusto, mais independente, ou o fisioterapeuta se for um idoso mais que necessite de mais cuidado, para poder fortalecer a musculatura do membro inferior e ajudar no retorno venoso. Doutora, um tema também que de repente pode acontecer, a família tirou o seu pai, a sua mãe de casa, enfim, o vovozinho, vovozinha, levou lá para a praia, levou para o camping, levou, enfim, para passear, para distrair um pouquinho. Mas essa pessoa tem Alzheimer, né? Então, qual é o cuidado, a orientação para a família diante dessa situação? Porque a pessoa vai lá em um ambiente diferente, começa a caminhar numa distração, e aí, doutora? O que eu costumo falar com os familiares é o seguinte: a gente tem que ver o quanto que esse idoso aguenta sair da rotina dele, porque a rotina para uma pessoa que tem Alzheimer, ela é fundamental. E se ele consegue sair e ficar bem, tudo bem, mas dentro do limite dele. Por exemplo, é um idoso que gosta de ir para a praia, então a família leva ele para a praia, ele se sente melhor lá, ele tem menos agitação, ele fica mais feliz, etc. Recorda alguns momentos, então é um passeio ideal de se fazer. Agora, se o idoso tem o Alzheimer, ele não consegue mais sair daquela rotina, da casa dele, do conforto, né, da rotina que ele tem mesmo, o ideal é não levar o idoso.
Agora, doutora, outra situação também, eu estou imaginando situações e situações para ajudar você com dicas, com orientações. Aquele idoso, aquela idosa já é cadeirante, né? Cadeirante, ele não anda mais, não consegue se locomover mais, ou seja, não consegue ficar em pé, dar os passos, enfim. Ele usa a cadeira de rodas, enfim. E aí, leva ou não para a praia, leva ou não para a piscina? É bom levar para ele também, né? Poxa, é avô, é a avó, é o pai, é a mãe aí, para ele também desfrutar desse outro ambiente, doutora? Sim, leva para a praia, sim, leva para o passeio, para ele se sentir incluído, parte da família, né? Hoje a gente tem uma acessibilidade muito mais inclusiva, né? O paciente consegue se incluir um pouco. Eu acho que se não for a casa da família mesmo, o ideal seria procurar mesmo. Acho que as famílias costumam fazer isso, procurar para ver se o lugar que eles vão tem acesso para o paciente, tanto na piscina quanto no próprio hotel, pousada, enfim. Né? Então o ideal é ter acessibilidade. Se tem, pode ir, com certeza. Molhar os pezinhos na praia, levar com muito carinho, com muito cuidado, ou seja, dedicar um tempinho para essa pessoa, né, doutora? Sim, dedicar. A gente sabe, né, que dá um pouco de trabalho, ou seja, mas isso tem que ser o amor, né? O amor tem que superar tudo isso. Então, a pessoa viveu a vida inteira, tem uma história, tem uma nobreza, uma dignidade, enfim. Agora, não é porque está idoso, não é porque está cadeirante, enfim, não é porque tem uma doença, né? Associada, adquirida, enfim, que essa pessoa vai ser privada de também passar momentos bons com a família. Você não pode sentir vergonha e não é um peso, ou seja, é um momento assim para recompensar tudo aquilo que essa pessoa fez, toda essa história que essa pessoa fez. Então é importante, leve, trate bem, com respeito, com carinho, com dignidade, viu? Mais uma pergunta aqui, a última pergunta. A Gláucia Fernandes, de São José dos Campos. Obrigado, Gláucia. Olá, doutora Patrícia, boa noite. Frei, boa noite, sua bênção, Deus abençoe. Quais roupas para nós idosos são mais indicadas para usarmos esse tempo de calor? Pergunta a super dona Gláucia Fernandes, doutora. Dona Gláucia, roupas de algodão e de cores claras de preferência, né? Então tem que ser cor cru, bege, branco, né? Para poder refletir menos luz e ajudar a transpirar melhor, principalmente os tecidos de algodão. Legal. Doutor, então para quem está em casa acompanhando esse nosso super programa de verão, ou seja, aquela dica assim para quem está em casa, para aquela pessoa que é da família, para aquela pessoa que é idosa, assim, para aproveitar esse tempo, mas também ao mesmo tempo não descuidar daquilo que é importante, doutora, o cuidado. O cuidado da família para o idoso, né, ele tem que ser constante, né, a família tem que estar muito engajada nisso, muitos estão, né, mas é como o senhor falou, né, tem que lembrar a história do paciente, do idoso, né, a dignidade dele tem que sempre estar preservada, quem não quer se sentir bem, né, então acho que o respeito acima de tudo, respeitar o limite dele para todo mundo curtir bem esse período. Se ele tem problemas de memória, está vivendo uma realidade, um Alzheimer, pode ser que ele não reconheça você, pode ser que ele não conheça você, mas você sabe quem ele é. Você sabe quem ele é, que é o teu avô, o teu pai, enfim, então o respeito, o carinho, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Patrícia Benício Laira, a filha do seu Alex, da dona Rita, que estão acompanhando, graças a Deus, um beijo para eles também. E quem quiser entrar em contato, gente, o telefone está na tela aparecendo, 35 99229 4023 ou 35 997 59 3747, né? E tem o Instagram também, vale a pena seguir porque lá tem dicas fantásticas. É @DRA de doutora.patrícia_geriatra, viu? Doutora, antes de dar um tchauzinho para a senhora, um até breve, né? Nós estamos aqui, o nosso programa é Saúde e Fé. Nós temos aí a imagem de Nossa Senhora Aparecida, de São Peregrino, que sempre acompanharam aí a história do nosso programa Saúde e Fé. O copo d'água, até quero pedir para você aí na sua casa, segure firme o copo d'água. Assim. A senhora teria alguma intenção para colocar nesse momento de oração, nesse espaço tão especial, doutora? Eu gostaria de colocar todos os idosos, né, que eles se cuidem, se preservem, né, que eles vivam bem, com o máximo de dignidade e respeito possível. Que maravilha, viu? Quero colocar também aí o seu trabalho, né? O seu ministério, que se dedica aí, uma médica tão jovem, se dedica aí com uma função de geriatra, porque é aquela questão, se quer cuidar da melhor idade, porque sabe que amanhã depois todos nós,
pelas circunstâncias da vida, vamos chegar. Então, por que não começar agora? Aliás, a pessoa não tem que procurar um geriatra só quando chegou nos 60 para cima, doutora. Tem que começar mais cedo, não é? Quanto antes começar, melhor, né? Para planejar uma velhice saudável. Olha, lindo, ó, planejar uma velhice saudável, se preparar para isso tudo, porque nem todo mundo aceita, né, doutor? Mas vai chegar, para quem tiver sorte, então, vai chegar. Vamos, assim, preparar, planejar essa velhice, viu?